enquanto pedi a direção de Deus para esta noite, pensei em uma série de coisas. E aí eu falei, não, tudo isso é da minha cabeça, eu preciso parar. E aí eu fui tentando por eliminação. Não, esse tema aqui não tem nada a ver não. Esse texto aqui não tem a ver. Poxa, esse aqui não. E fui pedindo a direção de Deus, e algo que veio direto ao meu coração de uma forma muito forte, muito clara, é a respeito desse período de final de ano. Mais especificamente, a forma como nós estamos terminando o ano. Como é que você está terminando o ano? Não precisa responder para mim não, mas como que está sendo o seu final de ano? Ah, o meu está uma bênção, lá em casa não faltou chocotone trufado. Não é disso que eu estou falando. Que bom que tinha chocotone trufado. Que pena que você não trouxe para o pastor, mas que bom que tinha. E se sobrou, glória a Deus, porque amanhã eu estou aqui. Você pode deixar Deus te usar para que você traga um panetone trufado, de repente. Mas eu estou falando sobre os seus sonhos, os seus projetos, as suas ambições. E quando eu falo ambição aqui, entenda, amado, não é aquela ambição de você passar por cima das pessoas, não é a ambição de você pisar nas pessoas para subir na vida, não. Estou falando da ambição. É quando você ambiciona algo, é quando você espera conquistar algo, é quando você deseja alcançar algo. Eu poderia dizer assim, é uma ambição boa, né? Uma ambição gospel, uma ambição cristã, uma ambição boazinha, né? Eu já ouvi alguém falar assim, uma inveja santa. Nunca, inveja santa é pior do que ambição gospel, vamos falar sério. Ambição gospel dá para passar, mas inveja santa não dá, inveja é inveja. Porque a inveja não é você desejar algo de bom para você, é você querer o que o outro tem, é inveja. Santa ou não santa é inveja. A ambição não, é quando você projeta algo, é quando você fala assim, puxa vida, neste ano de 2012 eu quero concluir o meu curso de especialização, eu quero concluir a minha tese, eu quero concluir o pagamento da minha casa. Nesse ano de 2012 eu quero alcançar determinados degraus na minha vida profissional, enfim. A ambição é algo que não necessariamente se torna ruim. Se você não souber controlar, vai ser ruim. Mas diante do que você colocou lá no finalzinho de 2011, comecinho de 2012, como é que está findando o seu ano? Como é que você está chegando ao final de 2012? Já fez esse balanço? Não é retrospectiva da TV não, mas como é que está sendo o final do ano? O saldo, como é que está? Mais positivo, mais negativo? Poxa, pastor, tem áreas em que, olha, eu projetei aqui, mas eu cheguei aqui. Em compensação, tem áreas que, pastor, eu queria só manter, mas o negócio afundou. Acontece. E eu queria que você entendesse que eu estou enfatizando como você está terminando o ano, porque o tema que eu coloquei nessa mensagem é: o principal é terminar bem. Se você gosta de anotar, se você quer anotar o seu esboço, coloque assim: o principal é terminar bem. Mas pastor, como assim terminar bem? Então não importa como eu começo? E claro que importa, mas importa muito mais como você termina. Você já ouviu falar assim daquele time, daquela equipe que começou um jogo bem, e aí foi indo bem, e estava indo conquistando já, estava perto da vitória, e quando chegou lá quase no finalzinho daquela partida, daquele jogo, ela sofreu alguma coisa aí, recebeu uma virada, e quando percebeu, perdeu. Aquilo que era certo, que estava dando-se por certo, uma vitória que já estava quase certa, houve uma virada, e aí a outra equipe venceu. Algo que veio muito à minha mente, enquanto eu meditava e refletia a respeito disso, foi a experiência de um corredor de maratona. Principalmente porque nós estamos às vésperas da São Silvestre, né? A corrida talvez assim mais famosa aqui no nosso estado. E vem pessoas de todas as partes do mundo. Haja visto que quem ganha dificilmente é um brasileiro. Na maioria das vezes é alguém de fora, da África, coisa parecida. E você pode perceber que essa pessoa que ganha, na maioria das vezes, eu não vou dizer sempre, porque eu não posso afirmar, mas na maioria das vezes ela não é a que sai em primeiro.
Na maioria das vezes você vai ver alguém com a camisa do Batman lá na frente, com a máscara, o outro vestido de picolé, um outro com um guarda-chuva na cabeça. Esses são os primeiros que saem. Irmão, não tem nada a ver com a sua camisa do Batman não, viu? Mas assim, estes são os primeiros que saem a todo vapor, saem correndo, saem de forma desesperada. Eles saem 1 hora antes dos corredores oficiais. E aí quando vai chegando no meio do caminho, vai parando todo mundo. Vai ficando tudo no meio do caminho. Aqueles corredores oficiais tem um pelotão diferenciado. Eu fico imaginando aquele camarada que ganha quase todo ano. Não lembro o nome dele não. Mas esse rapaz aí, keniano, eu acho que ele fica olhando o pessoal ali alvoroçado, todo mundo querendo desesperadamente sair, e ele fica olhando assim, apreciando. E aí acho que ele olha a paisagem de São Paulo, eu voltei. E aí o pessoal sai desesperado, e ele sai, controlando o seu organismo, controlando o seu físico, controlando a sua mente, e vai chegando, o pessoal ele vai passando, e quando chega no final, ele está lá, assim. Ele olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém perto dele, às vezes tem alguém, mas aí a pessoa chega, ele acelera, a pessoa chega, animada, vou ganhar, ele dá uma aceleradazinha, porque ele tem um controle sobre isso. Claro, ele treina, ele faz uma série de questões, mas ele sabe que largar em primeiro não é o mais importante. Ele sabe que sair em primeiro lugar não é o mais importante dentro daquilo que ele está fazendo. É claro, diferente de uma corrida de 100 metros, aquela curta assim que quando você pensa em olhar já acabou. Ali você sai em primeiro e vai em primeiro até o final. Mas quando você olha para uma corrida assim, os meninos que gostam de Fórmula 1 aí, as pessoas que gostam de Fórmula 1, nem sempre o piloto que faz a pole position é quem ganha. E muitas vezes você vê alguém que foi lá no treinamento, correu, ficou em primeiro lugar. Ele vai sair em primeiro, pole position. E aí o cara termina em quinto, sexto. Tem alguns corredores brasileiros que a gente vê acontecer isso com certa frequência. Mas assim, porque não é uma garantia de êxito. Para que você termine bem, é importante que haja alguns cuidados no decorrer da caminhada. Então eu queria que você guardasse isso, que muitas vezes largar no meio do grupo ou largar em último lugar não é um sinal de derrota. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente começa o ano meio devagar, meio patinando, 2012 parece que está ficando pior. Mas o mais importante é você entender como é que você está chegando ao final do ano. Porque às vezes é assim. Nós já vimos aí, também usando o exemplo da Fórmula 1, corredores que precisavam lá vencer a última corrida e o cara, por um erro, ele foi penalizado, teve que sair em último. E aí você fala assim, já era. Esse não ganha mais. E aí o camarada vem, vai passando um, passa outro, e quando você presta atenção, ele está em segundo ali, empurrando já na cola do primeiro, e quando percebe, o cara ganhou. E você fala assim, não é possível. Porque o mais importante é como ele termina, não necessariamente como ele inicia. Como é que você está chegando no final de 2012? Como é que está terminando o seu ano? Pastor, mas lá no começo eu fiz sonhos, projetos, coloquei e tal. Mas agora... Você já parou para pensar? Quais foram os projetos que deram certo? Quais foram os projetos que não deram certo? Qual foi a sua postura diante disso? Eu quero compartilhar um texto para a nossa reflexão. Quero que você abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. A palavra do Senhor, lida, fala de um momento em que Paulo orienta o povo. Olha só, vocês não percebem no estádio? Tem muitos corredores, tem muitos que vão ali, mas é só um que ganha. E o que é necessário para que ele ganhe? Ele tem um domínio sobre si próprio. E aí em seguida ele diz assim, olha, eu também, para que eu não venha a ser vencido, eu esmurro a mim mesmo, a minha carne, a minha vontade, para que eu possa vencer. Então, primeira coisa, querido, se você está chegando no final do ano e a sua avaliação está dando negativa, está no vermelho, amarelo piscando, assim, então tenha cuidado com as suas vontades, porque talvez ao longo do ano você tenha vivido a partir apenas das suas vontades. Paulo dá um alerta, diz assim, olha, todos correm, todos querem ganhar, mas quem vence é aquele que tem o maior domínio sobre o seu corpo, é aquele que tem maior domínio sobre as suas vontades. E amados, muitas vezes a gente vive tão somente pela nossa vontade. Deu vontade de fazer, eu faço. Ai, me deu uns 5 minutos, vou fazer, faz. A esposa do pastor não tá trabalhando hoje, senão ela ia falar assim, tá falando de você, né? Porque de vez em quando dá uns 5 minutos assim, a televisão já não é grande o bastante, né? A geladeira não tem espaço suficiente, o meu celular já não fala uma altura suficiente para eu ouvir, eu preciso de um melhor. E aí às vezes a gente vai e faz a nossa vontade. E aí a gente acaba pagando preço por muitas coisas. E às vezes o preço é caro. Mas deixando de lado essas coisas pequenas e pensando na nossa vida espiritual, muitas vezes é a mesma coisa. Você tem uma orientação de Deus, uma direção de Deus para que você siga procurando o alvo, para que a partir desse alvo você tenha esta vitória e que você conquiste esta coroa, não a coroa corruptível, mas a coroa incorruptível, que é a salvação e a vida eterna. Mas aí assim, no meio do caminho, dá uma vontade de fazer um negócio, aí dá uma outra vontade de fazer outro negócio, e quando você vai ver, você não está mais buscando o alvo. E Paulo está dizendo assim, olha, eu mesmo... Isso serve para a gente aí, ó, liderança da igreja, fica, ó, com você. Eu mesmo, Paulo, ó, eu esmurro a minha carne, a minha vontade. Ele está dizendo assim, olha, ninguém está acima do bem e do mal. Ninguém está numa condição de não precisar se preocupar. E crente só cai porque acha que está tudo bem. E quando assim, não, isso comigo, imagina, não tem nem perigo de acontecer. Eu estou na unção. Eu estou no azeite, imagina, eu estou só no sapatinho de fogo, comigo isso não tem perigo de acontecer não, e é onde acontece, aí é quando a gente cai, e Paulo está dizendo assim, olha, eu esmurro a minha carne, para não fazer a minha vontade, para eu buscar e viver a vontade de Deus, porque Ele tem que ser o centro da minha vida, Deus tem que ser o centro da sua vida, amado, senão vai chegar o final de 2013, você vai olhar e vai falar assim, então, né, bem que o pastor falou. Aí alguém vai olhar para você assim e vai dizer assim, ei, o que aconteceu? Está findando antes, você está do mesmo jeito. Aí você vai falar assim, então, sabe como é, né? Ai, mas então, poxa, eu estava do teu lado aquele dia, aquela palavra. Aí diz assim, ai, mas esse negócio de esmurrar a carne não é comigo. Até porque, amados, convenhamos, é muito mais fácil a gente ceder a nossa vontade, não é? É muito mais fácil nós cedermos aos nossos caprichos, cedermos a nós mesmos. E Paulo está dizendo assim, olha, cuidado. Um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e aí aqui eu quero pegar algumas receitas, Mateus capítulo 21. Guarde isso, amado, você precisa vencer a sua vontade, vencer a sua carne, senão 2013 vai ser uma reprodução de 2012. Pastor, mas 2012 foi uma bênção, eu estou tinindo, glória a Deus, então deixa Deus fluir na sua vida. Ó, que maravilha, deixa Deus ser Deus. Ah, pastor, 2012 está complicado, viu? Então cuidado, esmurra a carne, não faz a tua vontade, para viver a vontade de Deus, para você viver o sobrenatural do Senhor. Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, diz assim, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu, não quero.
Depois, arrependido, foi. Os juvenis estão se identificando. Qual dos dois fez a vontade do pai? E disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amados, nós temos claramente aqui os dois exemplos que eu falei há pouco. Um camarada começou certinho, começou bonitinho, e o outro começou, quando você olha, você fala assim: não é possível, que moleque folgado, que moleque arrogante, vai trabalhar na vinha, filho? Não quero. E eu imagino já a voz de adolescente assim: não quero. Isso não é experiência pessoal, é claro, mas você imagina a voz, não é? Mas por outro lado, o outro diz assim: sim, Senhor, eu vou, claro, pode contar comigo, imagina, é agora, para já, eis-me aqui. Mas não foi. E amados, quantas vezes não acontece o mesmo conosco? A gente acha que vai começar bem, que vai sair, vai dar a largada bem, e aquele lá deu a largada aparentemente bem. O pai falou com ele na hora: opa, agora, para já, pode contar comigo. E isso aparentemente pode simbolizar que você deu uma largada boa, mas necessariamente não diz a verdade. Quando você parte em direção a algo, muita coisa acontece, irmãos. Eu estava imaginando, como eu disse o exemplo da Fórmula 1, o camarada vai lá, ele se esforça, ele faz de tudo para ser o primeiro, para largar em primeiro, ele vai no treino, corre, tal, fica em primeiro, pole position. E aí tem a largada, o camarada vai e dá 1, 2, 3, 4 voltas, 5 voltas, aí o carro aí quebra, motor, fura pneu, estoura o aerofólio, e alguma coisa acontece lá, e o carro do camarada quebra. E eu fico pensando que na nossa vida não é muito diferente. Quando a gente começa o ano, você deve ter feito isso em 2012, vai ser diferente. Senhor, está aqui, estou começando, conta comigo, vamos lá. E Deus falou assim: e então, filho, e agora? E aí você: Senhor, esse ano é o ano, até porque vai acabar dia 21 de dezembro, então pode contar comigo, eu vou fazer de tudo, vou fazer o melhor. Mas aí no decorrer da caminhada o carro quebra, acontece um problema, acontece algum deslize, e aí quando você percebe, você já não consegue sair do lugar, o carro está quebrado. Às vezes não é o carro que quebrou, mas acabou o combustível. Na Fórmula 1, amados, acabar o combustível, sabe o que é? Arrogância. Porque existe todo um cuidado e um preparo para que o piloto pare determinadas vezes para abastecer o tanque do veículo, do carro. Mas aí ele fala assim: não, vai dar e eu vou conseguir. E aí quando chega faltando 400 metros para acabar, acaba o combustível. Irmãos que têm mais de 30 anos e que tiveram o privilégio de jogar videogame quando tinham 12, e quando você ouviu o barulhinho, fazia do aviãozinho que estava acabando o combustível. Os irmãos assim, aí tinha o postinho do lado, você passava, aí carregava o combustível, aí você andava mais um pouquinho, aquilo dava um desespero, e a gente ia direto batia na parede, de tão desesperado que era para abastecer. E quando você não ia, você vai assim: não, eu vou no próximo. Aí no próximo não dava, aí você aí acabava o jogo para você. Quando termina o combustível, amado, é quando você pensa assim: não, tá bom, semana que vem eu me abasteço. E aí você recebe uma palavra, ela entra por aqui, sai por aqui, você não toma posse dela, você não usa como combustível, e aí no decorrer da semana o problema vem e o tanque vai esvaziando, e você fica assim: meu Deus, não chega logo domingo, ainda é quarta, e domingo não chega, você liga para alguém e fala assim: irmão, ora comigo. Que foi, amado? Eu não sei, mas você estava na igreja domingo, louvando, estava de mão levantada, estava dando glória, o que aconteceu? Está acabando o combustível, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o domingo, meu carrinho está parando já. E amados, isso muitas vezes é a arrogância de não receber o alimento, de não receber o combustível, por achar que dá, o combustível que eu tenho dá.
E a gente sempre fala assim, olha, eu costumo dizer, altar é lugar de joelho e de gente. Altar é lugar para que eu venha abastecer o meu tanque, meu combustível está fraquinho. E aí acaba um culto, eu digo assim, Senhor, eu preciso do teu altar, eu preciso ir até lá, eu preciso me prostrar, eu preciso chorar, eu preciso me entregar novamente, renovar a minha aliança, porque eu não vou conseguir chegar até o próximo domingo não. Do jeito que eu estou, eu preciso abastecer. E aí você vem, em alguns casos é rápido o pit stop, aí para, abasteceu, legal, você levanta, oh glória a Deus. Em outros casos não, é necessário um tempo maior, é necessário oração, unção, extrema unção, é necessário alguma coisa, mas para que você saia de tanque cheio, o que você não pode é ficar com o tanque vazio, porque senão o carro para. Uma outra coisa que acontece mesmo quando o camarada sai em primeiro na pole position é que os outros muitas vezes ultrapassam, ele faz de tudo, ele se esforça, ele está tentando manter a posição, mas vem o outro e está mais veloz, o tanque está mais abastecido, e aí ele vai ficando para trás, e isso vai gerando desmotivação, desânimo. E às vezes isso acontece na nossa vida quando você começa bem, e aí de repente você vê que alguém chega e está despontando, está ali, um destaque, e aí às vezes o pastor valoriza, a pessoa fala assim, nossa, só chegou outro dia o pastor, olha agora, só tem olhos para fulano, para fulana, e tal, e aquilo vai, porque parece que a pessoa ultrapassou você, porque às vezes a preocupação está na largada, na saída. E amado, eu quero dizer a você que o importante é como você termina o ano. O importante é como você termina aquilo a que você se propôs a fazer. O texto fala a respeito de um jovem que aparentemente demonstra algumas atitudes equivocadas. Mas eu quero me ater ao jovem que parece ter a atitude mais correta. Se a gente olhar a olho nu, parece que ele começou mal a história. Porque sempre que você, dica para os filhos, tá? Sempre que o seu pai, sua mãe, o seu familiar, o responsável diz assim, olha, você pode fazer isso aqui para mim? Se você diz assim, não, já travou o assunto. Agora dica para os pais. Sempre que os seus filhos tal, falam assim, ai mãe, sabe aquele negócio lá que eu estava querendo? Não adianta você começar, não vem não. Aí pronto, travou a conversa também. Então dá para conversar sem falar não, né? O não pode até vir, porque aí eu quero usar exatamente isso, que pra gente parece que ele já estragou a conversa ali, mas o não daquele garoto simboliza a honestidade. Quando o pai diz assim, filho, vai trabalhar lá na vinha, vai trabalhar na lavoura, vai me ajudar, vai limpar alguma coisa, vai fazer tal coisa, ele diz assim, não quero. Esse não quero é dizer assim, olha, eu estou sendo honesto. Amados, quantas vezes Deus, e eu falei disso na semana passada, Deus faz igual ele fez com aquele cego, filho, o que é que tu queres que eu te faça? E às vezes a gente fala assim, ai Senhor, tu sabes. É claro que ele sabe, ele é Senhor de todas as coisas, ele é Deus, mas quando ele procura falar conosco é por intimidade, é por relacionamento. Deus não fala com você porque ele não sabe das coisas. Deus não espera ouvir a tua voz porque ele é assim, Deus nem está ligado em tudo. Porque Deus não sabe o que está acontecendo na sua vida, é porque Ele quer ter intimidade com você. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus que não se importa com você, Deus não é um Deus que não se importa com os seus problemas. Algumas pessoas dizem assim, Deus jogou a gente aqui e não está nem aí, e eu quero dizer a você, Deus se importa com você. A palavra do Senhor diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele saiba. Ele alimenta os pássaros no campo, Ele cuida dos lírios, Ele cuida de mim, cuida de você. Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, mas quando Ele abre a oportunidade para o diálogo, é porque Ele quer ter intimidade contigo. E aí então, eu vejo que aquele garoto, ele usa essa intimidade e ele é honesto, e às vezes a gente não é honesto com Deus. É quando a gente tenta jogar alguma coisinha para debaixo do tapete assim, ó. A gente tenta esconder uma coisa ou outra, um sentimento ou outro, né? Uma resposta que a gente deu, e Deus não deve ter ouvido. Alguma coisa que a gente fez, assim, Deus não deve ter visto. Deus conhece todas as coisas. A vontade do meu e do seu coração Ele já conhece. Então quando você levanta do sofá, da sua casa, da cama, diz assim, que horas são?
Ah, meu Deus, 9h05, ai, tem culto, tem escola dominical. Ah, Deus conhece essa preguiça e essa falta de vontade de vir. E ainda que você venha, e aí precisa haver alguma mudança, mas Ele já conhece. Não adianta falar assim, ai, escola dominical, por dentro você está se mordendo assim, não adianta. Não vai mudar. Pensa aqueles irmãos assim, não é o meu caso, mas os irmãos que gostam de futebol, e o pessoal põe o jogo no domingo, na hora do culto, e fala assim, ai, hora de ir pro culto. Aí vai até a porta assim, e a esposa no carro, vamos amor, bem, assim, e aí tá assim, não, tô indo já, tô indo, não, tá, e o controle assim por último. Claro que eu nunca fiz isso. E também se eu tivesse feito, eu não ia admitir na frente de vocês, não ia assumir. Mas amados, às vezes a gente tenta dar uma ludibriada. Ai, vamos lá, eu vou. Acho que 2 domingos atrás tinha o jogo aí no domingo de manhã. E amados, por Deus, o meu pedido a Deus era que eu não ficasse inquieto e ansioso, que eu não ficasse preocupado, porque eu ia ficar de mentirinha aqui. Sabe quando você fala assim, o quê? Tá tendo jogo? Nem sabia. Nossa, é verdade, Corinthians, né? Eu sabia, eu estava doido para o Corinthians ganhar, mas meu pedido a Deus é assim, Senhor, não deixa que isso tome a minha mente e o meu coração. Faz parte, o Senhor conhece meus sentimentos, sabe que eu gosto, que eu vou torcer, mas agora está aqui, assisti 4, 5 minutos lá, agora eu vou para a igreja e eu não quero me preocupar com isso. E Deus é tão bom que eu não... O pessoal, pastor, o quê? O que foi? O que deu, irmão? Tal. Que bom. Pronto. Porque se eu ficasse aqui, ai meu Deus, e eu ia ficar assim, irmãos, vamos louvar, irmão, ninguém preocupado agora com o jogo, hein, vamos lá, e eu aqui todo preocupado, eu estaria mentindo para mim mesmo, e tentando mentir para Deus. Às vezes a gente faz isso, em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Eu quero dizer a você que a primeira lição que a gente tem, como que eu faço para terminar bem? Seja honesto com Deus. Senhor, olha, eu estou começando 2013, 2012 eu comecei a todo vapor, e foi, e quando chegou no meio do ano, então, sabe como é, né, tanta coisa, e aí no fim acabou não dando em nada, a bateria lá, o combustível acabou, e aí tal, e o carro quebrou, e o povo ultrapassou, e você ficou para trás, porque não houve honestidade para dizer, Senhor, olha, até aqui eu consigo ir, agora eu preciso do Senhor. Então, querido, seja honesto. Quer terminar bem? Quer terminar 2013 bem? Eu creio que você quer. Então, assim, seja honesto, Senhor. 2013 eu vou assumir o que eu posso fazer, eu vou me dedicar melhor naquilo que eu já assumi fazer, eu vou fazer o meu melhor aqui e ali, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser um esposo melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um pai, uma mãe melhor, eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou cuidar melhor da obra do Senhor, eu vou me dedicar mais à leitura, eu quero aprender mais da Tua Palavra, eu vou ler mais livros, eu vou cuidar da minha mente, eu vou ocupar minha mente com aquilo que presta. Vou dar mais ibope para um livro bom do que para o Geraldo Luiz, para o Louro, para o Anãozinho. Eu vou dar mais atenção para aquilo que presta. Porque às vezes a gente faz as decisões erradas, depois quer ver no meio do caminho o que deu errado. A nossa decisão. Então seja honesto com Deus. Seja honesta com Deus. Segunda lição que a gente vê. Ainda que possa parecer negativo, o não daquele rapaz era um sinônimo de honestidade. Ele estava dizendo a verdade. Hoje eu fui questionado assim, se é certo contar mentira para os filhos. Minha resposta é claro, não, não é? Não é certo. Não, porque tem pais que incentivam os filhos a isso, aquilo e tal. E aí, pastor, você acha que é certo o pai ensinar o filho que quem dá o presente é o Papai Noel e etc e tal? Não, porque de fato é mentira. Mas é tão bonitinha a história. Tá bom, então explica como é que um coelho bota ovo, e ainda mais de chocolate. A história também é muito bonitinha, mas coelho não bota ovo. E a gente vai começar a grande verdade é assim, eu preciso ser honesto. Filhinho, olha, vem cá, tal. Claro, existe uma idade apropriada para isso, etc e tal. Mas não alimente alguma coisa, né, que não seja a verdade. A segunda lição que a gente tem com aquele rapaz. Eu disse agora há pouco que começar mal não é o fim. Às vezes a gente começa um relacionamento mal,
eu não vou dizer que eu duvido, mas será que não tem alguém que você olhou e falou assim, nossa, esse pastor é muito metido? Alguém, não eu. Em outras igrejas, isso acontece no Paraná muito. Aí você olha assim, nossa, olha o tipo do pastor, meu Deus, é um moleque, é metido. E aí depois você vai conhecendo, você fala assim, pô, até que ele não é tão ruim, dá para engolir, dá para aturar. Dá trabalho, mas dá para aturar. Às vezes acontece com o irmão, você bate o olho, ai meu Deus, você viu o irmão? Ah, eu vi, mas nossa, aquela irmã é tão metida. E a outra pessoa fala assim, não é não. Ah, eu acho. Aí você vai, conhece, vira melhor amigo rapidinho, fica bem e tal. Porque nem sempre um relacionamento que não começa muito bem quer dizer que ele não vai terminar bem. Eu já vi relacionamentos começarem mal, meio truncado, meio atrapalhado, e depois durarem muito tempo, e as pessoas serem felizes, não só de amizade, mas de relacionamento íntimo também. A grande verdade é que aquele rapaz teve um ponto crucial, e a palavra do Senhor diz que ele disse não, eu não quero, mas arrependeu-se. Amados, muitas vezes a gente começa a caminhar de forma equivocada, e a gente precisa ter uma sensibilidade muito especial e muito importante para chegar num determinado momento e dizer assim, peraí, essa forma que eu estou caminhando não está legal, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está boa, o que eu estou vivendo não é para aquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. E aí eu preciso olhar e dizer assim, não, peraí, opa, eu tomei uma decisão errada ali. E aí quando você se arrepende, há mudança. Amados, a gente está cansado de ouvir assim, fulano, eu estou tão arrependido. E aí passa 5 minutos, você vê a pessoa falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito. Assim, mas irmão, você não tinha se arrependido? Mas eu estou tão arrependido. De novo, não quero fazer mais. Aí passa mais 5 minutos, acontece de novo, faz a mesma coisa, age do mesmo jeito. Não é desse tipo de arrependimento que eu estou falando, não. E também não é do arrependimento que fica gerando remorso, que você fica remoendo, que você fica se crucificando, que você fica se maltratando. Como eu pude fazer aquilo? É um arrependimento que gera mudança de vida. É um arrependimento que gera conversão. Sabe aquela conversão que você está indo para lá, você percebe que está errado, e aí você se arrepende e você inverte a sua direção. Você não quero mais ir para lá, porque aquilo vai me levar para a perdição. Aquele jovem que tinha saído de casa, que estava comendo comida de porcos, ele se arrependeu de ter jogado fora tudo que o pai tinha lhe dado, e foi necessário fazer o caminho de volta. A gente muitas vezes quer se arrepender, mas não quer fazer o caminho de volta. Arrependimento gera retorno. Nós estávamos na classe de líderes outro dia falando sobre salvação, e aí aquela discussão, se o crente perde ou não perde a salvação, se pode ou não pode perder a salvação, e eu desenhei lá no quadro assim um caminho, que era o caminho que nos levava para a salvação, e o ponto principal nesse caminho é aceitar e decidir por Jesus, tendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, porque aí as outras atitudes vão ser consequência disso, e você começa a viver assim. Mas chega um momento que você vai desanimando, o combustível vai acabando, o carro quebra, e você vai voltando para trás, as suas atitudes já não mostram mais que você decidiu ter Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, e aí você está fazendo um caminho de volta, ao ponto de viver de uma forma que Jesus já não é mais o centro na sua vida. E se Jesus era aquele que gerava ou que proporcionava a salvação para você, você acaba de abrir mão dele. Mas então pode perder a salvação? Não perde, porque não é alguma coisa que você deixa cair e depois não acha mais, mas você abre mão dela. Quando você começa a viver para o outro lado, mostrando com as suas atitudes, palavras, ações que você não tem mais Jesus como o único e suficiente Salvador, você está dizendo assim, olha, obrigado por essa salvação que o Senhor conquistou na cruz, eu agradeço, muito agradecido, viu? Mas eu vou caminhar desse jeito aqui, eu quero caminhar assim. Mas pastor, então a pessoa pode voltar a ter a salvação? Qual é o meio? Jesus. Mas e se ele for bonzinho? Não muda nada, vai ser uma pessoa boazinha no inferno. Mas e se for uma pessoa boa que faz doações? Vai ser uma pessoa boa que faz doações, mas que não tem a salvação. Porque o único caminho para termos a salvação e a vida eterna é Jesus Cristo, que conquistou isso no sacrifício da cruz do Calvário.
A gente comemora isso na Páscoa, mas não é só para ver alguém lá sendo crucificado, etc e tal, e aquela encenação bonita. É para trazer a memória, entender assim, puxa vida, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Esse acesso foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não tenho mais que pagar penitência, eu não tenho que fazer mais nenhuma regra. O acesso foi conquistado para mim. Mas o que eu preciso fazer então? Nada. Sim, você precisa decidir por Cristo. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu a entrego. O Senhor reina, o Senhor dirige, o Senhor dá o tom, o Senhor me manda aí e eu vou. Nós dissemos, Ele lançou a rede e Ele alcançou o meu coração. Por fim, esse arrependimento que gera mudança, ele mostra que o rapaz, ele disse que não queria, depois ele se arrependeu, e como eu disse, muitas vezes a gente se arrepende, mas fica daquele jeito, né? Do mesmo. Mas não, o rapaz, ele se arrependeu e foi. O pai diz assim, filho, você pode cuidar da vinha? Ele diz assim, pai, eu não quero. O pai fala assim, tá bom. Só que aí no decorrer daquele tempo ele diz assim, puxa vida, que mancada, pô, meu pai confiou em mim, pediu para eu cuidar da vinha, eu não posso agir desse jeito. Poxa, Deus tem me dado dons e talentos, Deus tem me dado capacidade, Deus tem me dado condições financeiras, eu não posso agir dessa forma. Puxa vida, como eu estou sendo leviano, puxa vida, como eu estou sendo displicente, meu Deus, como é que eu estou tratando a obra do Senhor de forma relaxada, eu não posso agir assim. E aí então eu me arrependo, e aí peraí, opa, eu estou arrependido, eu não quero mais ser um crente desse jeito. Mas aí então a atitude dele, a ação, ele vai até a vinha e cuida daquilo que Deus tinha pedido, que o pai tinha pedido. Amados, se você quer terminar bem, é necessário que haja esse cuidado, porque se você se arrepende, mesmo que começou mal, se houver uma decisão e uma mudança de postura, você tem condições de terminar bem. E aí o texto diz que ele foi e cuidou. O outro que começou bem, com a máscara assim, né? A máscara de bom samaritano, de bom cristão, de bonzinho, sei lá, a máscara de bonzinho, ele diz assim, eu vou, pode contar comigo, claro. Mas aí ele não foi, não havia verdade na palavra dele. E amado, se existem receitas para que a gente consiga terminar bem, ter honestidade diante de Deus. Você vai começar mais um ano, não adianta fazer uma lista gigante de coisas que você não tem nem condições de fazer, ou de viver, ou de experimentar. Mas seja honesto. Deus, o Senhor conhece os sonhos do meu coração. Eu sonho ter a minha casa, eu sonho parar de pagar aluguel, eu sonho ter o meu carro, parar de ter que andar de ônibus e tomar chuva ou depender de carona, eu sonho ter o meu esposo, eu sonho ter a minha esposa. Senhor, está aqui, eu sonho entrar na faculdade, passar no vestibular, Senhor, mas não tudo junto, né? Não complica, já pensou? Você sonha tudo, entrar no vestibular, ter um esposo, ter a casa, ter o carro, trocar a TV, aí é muito sonho. Vamos com calma, mas seja honesto. E se tem algum caminho que está sendo trilhado errado, que haja arrependimento, e aí que haja ação. Deus, conta comigo, e eu vou fazer de verdade aquilo que o Senhor me mandar fazer. Amados, quantas vezes a gente tem vivido de uma forma assim, dizer displicente, mas descuidada. E chegando ao final do ano, eu quero te convidar para pensar um pouco sobre isso. Pensar na forma como você tem vivido o Evangelho. Agora eu quero que você entenda algo que é muito importante. Eu não quero que essa palavra gere peso no seu coração, gere culpa no seu coração, e você saia daqui assim, meu Deus, 2013 já está vindo pesado. A primeira palavra já é a primeira palavra do ano, pancada. Pastor, não podia terminar o ano melhor. Amado, eu quero que você entenda que quando Deus fala conosco é porque Ele nos dá a oportunidade de corrigirmos a rota. Quando Deus fala comigo, é a oportunidade que Ele me dá de corrigir as minhas atitudes equivocadas, de corrigir as minhas ações equivocadas. Quando Deus fala com você, é o privilégio que você tem de se sentir amado, amada por Deus, cuidado e cuidada por Deus. E a gente está aqui para celebrar, e eu quero mesmo celebrar, e eu quero que você entenda que é mais importante a forma como você está terminando o ano, e eu quero crer que você está terminando o ano bem. Pastor, mas então, olha, eu não consegui, então talvez hoje seja o tempo do arrependimento. Não tem problema, pastor, mas está chegando o fim do ano, legal. Deus te dá uma oportunidade, até nos 45 do segundo tempo, está vendo? De dizer assim, puxa vida, eu devia ter mudado isso no decorrer do ano. Mas já dizem por aí que é melhor tarde do que nunca.
Então talvez seja a oportunidade de dizer assim: Senhor, olha, eu me propus a fazer isso, a viver assim, mas eu não consegui. Decorrer do ano, o meu combustível foi acabando, as minhas forças foram se esvaindo, e eu acabei não vivendo aquilo que eu esperava viver. Mas eu quero corrigir a minha rota, eu quero ser honesto com o Senhor, eu quero dizer a verdade, ser transparente, ser limpo, jogar aberto com Deus. Amados, o evangelho ele tem que ser muito menos pesado do que ele se torna para a gente às vezes vive um evangelho pesaroso, lastimável. Alguém fala assim: e aí, você ainda está indo na igreja? Você fala assim: ainda estou. Aí alguém fala assim: nossa, você vai domingo de novo na igreja? Fala assim: né? Todo domingo tem. Aí alguém fala assim: sua igreja não tem culto dia de semana? Você fala assim: ai, graças a Deus não, só no domingo. Porque, amado, eu não estou botando culpa em você, não estou te acusando, é porque às vezes a gente deixa o evangelho ficar assim na nossa vida. Alguém fala assim: nossa, olha, vamos, tudo bem, mas só se for para não falar nada de igreja, porque eu não aguento mais falar de igreja. Participa com o pastor de reunião para falar de igreja, participa de não sei o que falar de igreja, os irmãos ligam para falar da igreja, não aguento mais falar de igreja. Será que o evangelho está sendo algo tão doce e agradável assim? Amados, tem que dar prazer. Quando eu saio de casa eu tenho que sair alegre, sair animado. Ai meu Deus, o tempo está começando a chover, não estou nem aí, vamos lá, guarda-chuva e tal, eu vou embora. Tem que ser assim, eu tenho que passar por cima dos problemas assim. Não é fingir que eles não existem, não é viver uma vida utópica, mas é entender que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e não por uma obrigação, não como um peso, mas o evangelho tem que me trazer ânimo, alegria. E aí quando a gente entende que a maneira como eu termino a minha caminhada é muito mais importante do que como eu começo, eu queria dizer a você, querido, se for preciso corrigir alguma coisa na rota, aproveita que está chegando o final do ano. Talvez tenha ações que não se realizaram, e você sabe por quê. A gente às vezes, como eu disse, não é muito honesto, a gente arruma alguém responsável, põe a culpa, não sei o quê, mas isso aqui era para ter sido diferente, mas fazer o quê, né? Meu marido não faz nada, minha esposa não toma atitude, porque meu filho, porque meu pai não sei o quê, minha mãe não sei o que lá. Então a gente gosta de fazer isso, mas é a oportunidade que eu e você temos de parar, de refletir, de olhar para 2012 e dizer assim: não, eu quero terminar um ano bem, eu quero terminar melhor do que eu comecei, porque terminar é muito mais importante, terminar bem. Que eu e você possamos terminar este ano bem, celebrando ao Senhor, entendendo que Ele é o Deus que é próximo de nós, com quem nós precisamos ter intimidade, não ter um relacionamento de longe, um relacionamento formal, um relacionamento encaixotado. Você chega em casa, abre a caixinha de relacionamento com Deus, e aí tem lá 4 minutos de oração silenciosa, 2 minutos cantando um corinho, e 3 minutos ajoelhado do lado da cama. E aí você faz esse ritual, aí você põe de novo na caixinha, fecha a caixinha e vamos viver a vida. Não, Deus, Ele se relaciona com a gente. Lembram que eu falei do jejum? Durante o jejum, todos os dias, do dia 2 ao dia 13, da meio-dia 10 a meio-dia 20, onde você estiver, você vai estar junto comigo em oração. Mas pastor, se eu estiver dirigindo, dirige dando glória. O cara passou, buzinou, aleluia, Deus, muito obrigado pelo livramento. O camarada fechou você, mas não bateu. Você fala: Deus, obrigado, Pai, o Senhor tem guardado a minha vida. A esposa ligou que acabou o café. Você fala assim: Deus, obrigado porque eu tenho uma esposa. É assim que tem que ser, dando glória em todas as coisas, né? O marido chegou, deixou o sapato lá no meio, ele veio almoçar em casa, deixou o sapato na sala. Você fala assim: Deus, glória a Deus que o Senhor deu o calçado para o meu esposo. Não é? Dando glória a Deus. Mas nós vamos estar juntos em oração. Por quê? Porque o nosso evangelho, o nosso Deus, Ele não se limita a hoje, a este espaço, a esse tempo. Deus está acima dessas coisas. Deus te ama acima das suas fraquezas, fragilidades. Pastor, mas e se eu fizer alguma coisa errada? Tem caminho, querido, tem como consertar. Mas sempre vai ter? Sim. Até que alguém me prove o contrário, que Deus cansou de mim, de você, tem. Arrependa-se, mas de verdade, né? Não é brincar de se arrepender. Arrependa-se e haja. Tem que ter ação, mudança de vida, mudança de atitude. Eu tenho certeza, amado, que 2013 vai ser diferente.
Eu tenho certeza que vai ser melhor. Não sei como foi o seu 2012, e eu tenho ouvido testemunhos. Eu tenho certeza que tem sido um ano de bênção, um ano abençoado, um ano de prosperidade, mas 2013 vai ser melhor ainda. Eu creio e eu tomo posse dessa palavra. 2012 foi um ano bom dentro de casa, foi um ano maravilhoso, amados. Nós nunca nos desentendemos tão pouco como 2012 em casa. Estou falando sério, agora é testemunho mesmo. Muitos outros anos havia muito mais crises, dificuldade de relacionamento, uma coisinha já virava uma coisona. E aí 2012 assim foi um ano tremendo, assim, que nós tivemos próximos, mesmo com o horário todo torto, trabalhando cada um num horário, mas foi um ano tremendamente abençoado. Mas eu creio que 2013 vai ser ainda melhor. Eu creio, porque Deus tem cuidado de nós. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra, entenda que Deus tem sempre o melhor, e que você possa verdadeiramente viver o melhor de Deus nesse tempo de 2013. Amém, amados? Você toma posse dessa palavra? Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor nessa noite? Deus seja louvado, Deus seja exaltado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor.